Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga romana aqui no História com o Zelota. E hoje eu vou falar sobre Maximiano, que foi o braço direito do Diocleciano durante o seu império e a tetrarquia. Eu comecei a falar no vídeo do próprio Diocleciano, que eu dividi em duas partes. E hoje eu vou comentar a respeito do Maximiano, mas não vou falar a história dele toda. Por quê? Um detalhe importante, porque tem os outros dois, os Césares, né, que eram os vices, o Constâncio Cloro e também o Galério. Então as histórias desses caras estão todas envolvidas, então para não misturar aí a questão da cronologia ficar confusa, então eu vou deixar essa forma assim mais fatiada, separada, para depois a gente juntar tudo aí e não ficar uma coisa confusa, beleza? Então é o seguinte, você já sabe o esquema, já é inscrito aqui do canal, não deixe nesse tapote, nesse like, porque me ajuda muito ao canal aí ficar em evidência e outras pessoas têm a oportunidade de assistir também. Lembre-se também que você pode compartilhar com seus amigos, né, galera que gosta de história. Para você que é novo aqui no canal, chegou agora, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, seja bem-vindo. Aqui eu falo sobre história antiga. Essa aqui é a saga romana, que eu estou falando de Roma desde a sua fundação, passando pelo período da monarquia, república e império. Falei sobre todos os imperadores até aqui, sem deixar passar ninguém, sem pular ninguém. Então tem vários vídeos aí. E também tem os nossos vídeos especiais, as metas de inscritos. A cada meta de inscrito batida, eu faço um vídeo. E tem uma enquete, é só você seguir lá no meu Instagram, @zelota, e lá você pode escolher qual civilização você quer ver aqui no canal, aqui no História com o Zelota. Então eu dou as opções e vocês votam. Esta semana está rolando a enquete, eu vou abrir a enquete na segunda-feira, trazendo aí duas civilizações que foram sugeridas por um inscrito aqui do canal. E são os Seleucidas, né, um povo que eu já falei aqui nos vídeos de Roma Antiga. E os outros são os Macabeus, que eu falei no vídeo dos Hebreus. Então são duas civilizações que já foram citadas aqui anteriormente e agora vocês podem ter a oportunidade de conhecê-las melhor. Então é só ir lá no Instagram, votar e você escolhe quem você quer. Agora, se você não tem Instagram, você pode votar aí embaixo. Claro, se inscreve aqui no canal e dá um tapote nessa sineta aí para receber as notificações. E dá uma sacada lá no Instagram, porque às vezes o YouTube não manda notificação, então você segue e me vê lá, sabe das novidades aí do canal quando sai vídeo, né? Bom, então pessoal, sem mais delongas, eu vou falar aqui sobre o Maximiano, porque tem algumas coisas importantes e pode ser que eu demore um pouco, fique um vídeo um pouco longo, mas espero que não, vai ficar mais curto do que o de Diocleciano, com certeza vai. Por isso que eu estou separando aqui, fatiando a história aí deles em partes, para ficar mais conciso aí dentro da cronologia. Eu sempre respeitei muito a cronologia. Então vamos lá, Maximiano é o seguinte, o nome dele como imperador foi Marcos Aurelius Valerius Maximianus Herculius Augustus. Detalhe para esses dois últimos nomes, né? O Hércules, por causa de Hércules, que eu havia mencionado no vídeo do Diocleciano, né, que ele se intitulou como o filho de Júpiter, e o Maximiano seria de Hércules, né? Seriam guiados pelos deuses, as esfinges, as moedas, né? As esfinges do rosto do imperador, e na parte de trás, né, a outra face da moeda, teria aí esses deuses, né? No caso do Diocleciano tinha o Júpiter, no caso do Maximiano nós tínhamos ali o Hércules, e Augusto, que é o título, né, de imperador. Bom, ele nasceu numa cidade próxima a Sírmio. Mais uma vez, Sírmio sendo citado aqui no canal com vários daqueles imperadores da dinastia dos imperadores lírios. Eu já trabalhei aqui no canal. E como vocês já estão cansados de saber, fica na Sérvia. Então nem vou botar mais foto aí, porque já botei várias vezes nos outros vídeos, é sempre a mesma foto. E ficava na antiga província da Panônia. No caso do Maximiano foi o seguinte, ele vai se tornar ali imperador junto com o Diocleciano. Vamos fazer ali um colegiado, né, ele como co-imperador. Ele vai ficar ali em 284, depois vai ficar de 284 até 305, né? Ele começa primeiro como vice, né, como César, e depois ele se torna imperador junto com o Diocleciano. Só que aí em 293 é que vamos ter a tetrarquia, e teremos mais dois nomes que vão entrar aí, serão adicionados como César, como vices.
desses dois, que no caso aí, como eu já mencionei no início aqui do vídeo, que são o Constâncio Cloro e também o Galério. Mas mais um pouco mais na frente eu vou falar novamente aí do Constâncio Cloro. Bom, então o Maximiano, ele era de uma origem, de uma família de comerciantes, e ele serviu o exército junto com Maximiano durante os governos do Império de Aureliano e de Próbio. Muito possivelmente ele serviu o exército naquela campanha de Caro, né? Ele esteve junto com Caro naquela campanha contra os Sármitas, os Sassânidas na Mesopotâmia. Isso foi no ano de 283. Foi uma vitória romana depois de diversas derrotas que os romanos tiveram, né? Inclusive lá com a morte do Valeriano, que morreu de forma humilhante. E temos aí essa participação dele nessa vitória e o Caro, que depois morreu de forma trágica com um raio que caiu na cabeça dele, né? Então, quer saber mais detalhes sobre isso aí, dá uma olhada lá no vídeo. Então, Diocleciano acabou se tornando imperador em 284, né, na Nicomédia, depois do assassinato de Numeriano, que era filho do Caro. Ele foi aclamado pelas tropas, ele matou o assassino, né, o Aper, que foi o assassino do Numeriano, e acabou sendo escolhido aí pelas tropas como o novo imperador. Então, mais detalhes sobre isso, tem um vídeo aí do Caro, Carino e do Numeriano, né? Foram esses imperadores que tiveram aí uma passagem dessa ponto rápida pelo Império Romano. Bom, então ele vai viver boa parte da sua vida como imperador na cidade de Augusta Trevero. Essa cidade que atualmente, nos tempos de hoje, se chama Trevero, que é na Alemanha. Dizem que ele também esteve possivelmente em uma outra cidade que eu já falei aqui, que é a cidade de Colônia, também na Alemanha. Mas eu acredito que tenha sido mais essa cidade de Augusta Trevero, né, que ela é citada mais vezes nos textos a respeito dele. Bom, então ele era um homem que tinha pouca educação. No caso, ele não estudou muito, né? Não era um cara ligado ali às filosofias, à política e tal. Então a coisa dele mais era a ação, né? Era estar na frente do exército, era comandando, era estar em campo de batalha. Essa parte política ficava mais a cargo ali do Diocleciano. E claro, ele ficaria a cargo de praticamente tudo, né? Mesmo sendo uma tetrarquia, ele era o Augusto Sênior, né? O imperador sênior, então ele era o cara que dava a última palavra. E aí ele vai ter também, na sua questão de vida pessoal, ele vai ser casado com uma mulher chamada Eutrópia. E com ela ele vai ter 2 filhos. Gravem esses nomes aí, que são nomes importantes. Um filho chamado Magêncio e uma filha chamada Fausta. Então, lembrem desses nomes aí. Mais na frente eu vou falar novamente deles em outros vídeos também. E depois, antes também desse casamento, ele tinha sido casado com outra mulher, que não ficou registrado o nome dela. E ele teve uma filha chamada Flávia Maximiana Teodora. E essa daí vai ser casada com Constâncio Cloro, que vai vir a ser o vice dele, né, o César do Maximiano. Quando foi formada a tetrarquia, como eu expliquei no vídeo do Diocleciano, o Maximiano e o Diocleciano, eles escolheram ali os seus generais para se tornarem vice deles. Então o Constâncio Cloro se casou com a filha do Maximiano, no caso a Teodora, e no caso do Galério ele se casa com a filha do Diocleciano. Então, para deixar a coisa firme ali, de firmar os laços, tornar as coisas mais próximas, ficar em família, né? Então essa foi mais uma das ideias do Diocleciano para fazer essa unidade aí entre eles. Então, já naquele início dele como império e tal, em 285, ele foi enviado para a Gália para enfrentar um povo chamado Bálgatas. Isso eu comentei já no vídeo do Diocleciano. Só que essa batalha ele acabou exercendo, se excedendo demais, e disse que ele teve uma performance muito brutal contra os Bálgatas. Inclusive muitos cidadãos romanos que viviam nessa província acabaram morrendo, o que acabou não dando nenhum título a ele por conta disso, né? Ele poderia ganhar um título aí de Gálicos Máximos e tal, como
todos esses imperadores ganharam quando venciam as batalhas contra os bárbaros, né? Tanto com os bárbaros como contra os persas, né? Então essa batalha ela vai se alongar praticamente até o final do ano, né? E depois da vitória, o Maximiano ele vai enviar as tropas dele para o Reno, né? Que era um local onde sempre existia ali as invasões dos povos bárbaros. Como essa batalha durou muito contra os bálgatas, foi o tempo necessário para que 4 tribos germânicas se unissem e formassem 2 exércitos. Então tivemos ali os burgúndios e os alamanos, que vão formar um exército, e o outro exército formado pelos caibões e pelos érulos. Então eles vão formar aí 2 frentes de batalha para invadir. Então eles vão chegar até as muralhas do Reno, onde lá eles conseguem invadir a Gália. Então chegando na Gália, vão ocorrer 2 situações aí de ataque, em 2 situações bem diferentes mesmo, bem distintas. No caso desse primeiro exército, que foi formado pelos burgúndios e pelos alamanos, eles vão acabar morrendo de fome e doenças. Já o segundo exército vai ser interceptado pelo Maximiano e vai ser derrotado, né? Ele vai derrotar aí os caibões e érulos. Então, ele resolvendo esse problema, ele vai construir um forte, né? Um quartel-general, justamente nessa cidade que eu falei, né? Que era a cidade de Trevero, né? A Augusta dos Treveros, onde ele vai construir uma fortificação para transformar numa base, né? Para ele mesmo ficar lá. Ele acaba ficando muito tempo ali e como a sua base para evitar aí outras invasões. Aí vai surgir um outro problema aí, que agora seriam os piratas. Então os piratas já existiam nessa época aí da antiguidade, né? Estamos no século III, né? Estamos no século III ainda, não chegamos a 293 ainda. Estamos no século III e nesse momento aqui teremos os piratas, os corsários que invadiam, saqueavam cidades e tal. E esses piratas eram formados pelos francos e também pelos saxões, que era outra parte da ilha, né? Você tinha a Bretanha, né? Ali na Bretanha tinha os bretões e tínhamos a Saxônia, que eram os saxões. Então eles eram povos distintos, né? Os bretões e os saxões, e os francos, né? Que vão dar origem ali aos franceses, né? Os bretões e os saxões eles vão dar origem ali à Grã-Bretanha. Então eles vão fazer ali, começar a fazer saques ali pelo canal da Inglaterra, passar ali pelas ilhas e tal. E aí na época do governo do Probo e do Carino, eles tinham começado a fazer uma fortificação, né? Tentar fortalecer ali aquela área da Saxônia. Só que esse trabalho acabou não sendo concluído, né? Eles começaram, mas ele não havia terminado. E aí isso acabou dando aí a oportunidade para que esses piratas, esses corsários atacassem aquela região. E aí no final de 285, depois de toda aquela questão da Gália, depois dos exércitos bárbaros, o Maximiano ele vai indicar um soldado, um general, um oficial do exército, que se chamava Caráusio, para ele participar desse conflito aí, liderar esse conflito, né, que ele tinha aí experiência com barcos, né, com batalhas náuticas, e aí ele acaba sendo escolhido para fazer esse conflito aí, de ficar à frente desse combate. Isso vai ir muito bem durante esse período de 285, até chegar onde 286, onde esse cara, o Caráusio, ele vai ser acusado de estar permitindo que piratas passem, que façam os seus saques, e aí dividam-se os ganhos com ele, né? Isso foi um boato que chegou até os ouvidos do Maximiano, ficou furioso, claro. E aí ele mandou matar esse cara, né? Colocou a cabeça dele a prêmio. E aí o cara, o Caralco, ele se rebelou. Assim que ele soube disso, ele ficou revoltado e resolveu se tornar o imperador da Britânia. Então ele se auto-intitulou imperador da Britânia. E olha que ele estava ali com um arsenal grande para poder fazer isso. E aí acontece o seguinte: ele vai juntar todas as frotas que ele tinha, no caso o Caráusio, ele vai juntar todas as tropas que ele tinha ali, os barcos. Tinham 3 barcos que tinham acabado de ser construídos
para esses confrontos contra os piratas. Então ele vai pegar esses barcos, anexa ali a frota dele. Ele vai pegar uma falange que estava, uma legião na verdade, que estava estacionada na Gália. Ele vai pegar esse pessoal e vai juntar a tropa dele e mais tribos bárbaras que ele vai contratar, né, como mercenários, com a promessa desse pessoal aí poder fazer saques e pegar ali tudo que eles quisessem. Então ele já estava ali com uma equipe bem formada ali para se preparar para esse confronto contra Maximiano. E aí Maximiano ele vai pessoalmente para esse confronto, né, em 289 contra o Caráusio. Só que aí durante o trajeto para esse conflito aí, aconteceu que caiu uma tempestade tremenda ali e destruiu toda a frota de Maximiano, impedindo ele de chegar até esse confronto aí contra o Caráusio. E o que aconteceu? Ele acabou desistindo de ir para esse conflito e deixou a cargo do Constâncio Cloro, né? Ficou responsável aí de fazer essa incursão contra o Caráusio. E Constâncio Cloro que vai vir a se tornar César em 293. Isso acabou colocando ele num patamar, né, bem maior agora, já sendo um vice, né? E aí teve a questão do casamento, que eu já falei, aquele arranjo lá que Diocleciano fez. E aí o Caráusio, voltando ao Caráusio, ele aproveitou aquela insatisfação que os britânicos tinham com os romanos e cunhou moedas, colocando como o restaurador da Britânia, o espírito da Britânia. Tem moeda, tem foto dessa moeda aí. E aí ele aproveitou justamente dessa insatisfação que vem de quê? Na época da Britânia tinha sido parte do Império das Gálias, né? Vocês lembram do Império das Gálias que vai surgir durante o governo de Póstumo em 260, né? Aquela crise, a peste que assolou ali Roma, matou muita gente, e aí surgiu esse Império das Gálias em 260 e vão fazer 3 províncias que vão fazer parte desse Império das Gálias, que é a própria Bretanha, a Gália e também a Espanha. E elas vão ser dissolvidas em 274, né, no Império de Aureliano. E aí acaba essas províncias sendo reanexadas ao Império Romano. Então vai haver esse conflito entre o Constâncio Cloro e o Caráusio, eles vão se enfrentar aí, mas eu só vou comentar a respeito desse conflito no vídeo que eu falar aqui sobre o Constâncio Cloro, que vai ser o próximo vídeo depois desse aqui do Maximiano. Mas eu não encerrei o Maximiano ainda. Então o Constâncio Cloro e o Galério, né, que haviam sido lá empossados como Césares, o Maximiano ele foi transferido para o Mediterrâneo. Então ele já foi para uma outra região. Lá ele acaba tendo outros confrontos aí, outras batalhas para estar liderando. E uma dessas batalhas vai ser na Espanha, né, contra piratas da Espanha, onde ele vai vencer esse combate, e depois um outro contra os Béberes na Mauritânia. E esses combates aconteceram entre os anos de 296 e 298. Então são 2 anos aí de conflitos em que ele vai acabar sendo realmente vitorioso. E aí quando a gente chega em 304, ele vai retornar para Roma para a comemoração dos 20 anos lá do Império de Diocleciano, né? Que é uma coisa rara, o imperador chegar a 20 anos, né? Somente esses últimos imperadores que nós vimos aí. Então, com essa comemoração, ele voltou para Roma depois de muito tempo. Só que aí essa festa não durou muito, já que no ano seguinte, no ano de comemoração de 21 anos de Império, que foi em 305, foi quando o Diocleciano ele resolve abdicar. Ele estava muito doente e tal, ele não sentia mais energia, forças para estar ali comandando o Império. E ele tinha feito o Maximiano jurar ele diante do templo de Júpiter que se algo acontecesse com ele, com Diocleciano, o Maximiano iria abdicar. Então os dois sairiam juntos, seja por morte, doença, qualquer situação. No caso, Diocleciano estava se afastando, abdicando do trono por questões de saúde, então Maximiano foi obrigado a sair também, a abdicar o trono.
Isso, claro, contra a vontade dele, mas pela questão da lealdade que ele tinha com Diocleciano, ele acabou abdicando aí do trono. Mas essa abdicação não vai durar muito tempo não. No ano seguinte, o filho do Maximiano, falei, o Magêncio, ele vai tentar usurpar o poder. Então ele vai criar ali um movimento e vai entrar em confronto com os outros dois, os Césares, que agora eram imperadores, no caso o Constâncio Cloro e o Galério. Então, digamos que mais precisamente esse confronto vai acontecer ali contra o Constâncio Cloro. Isso foi no ano de 306 e com isso o Magêncio vai colocar o pai dele de volta no trono. E isso aí é a história que eu vou continuar no vídeo do Constâncio Cloro. E também tem uma história aí muito interessante. Bom, estou encerrando aqui por enquanto o Maximiano, mas eu não vou encerrar ele agora, como eu já falei. Vou continuar nos outros vídeos. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido. Então eu vou trabalhar em os outros vídeos fatiando as histórias, mas deixando ali tudo dentro de uma cronologia, para não ficar indo e voltando e ficar até confuso, beleza? Então, volto aqui no sábado com um vídeo especial. Estou aqui aguardando a finalização da enquete, né? Até hoje à noite estará encerrando a enquete. Então a partir de amanhã já não vota mais. Então, se você não tem Instagram, vota aí nos comentários e escolhe entre os Seleucidas e os Macabeus. Então sábado que vem eu volto. Macabeus está ganhando, então possivelmente será com Macabeus. Sábado eu volto aí com a civilização vencedora no vídeo especial de 275 espíritos. Claro, já está valendo aí a nova meta, né? São 300 inscritos. Um abraço, Zelota, e até sábado. Falou, pessoal.